Realidade. Vamos lá. Gravando. Oi, eu sou o Ricardo dos Anjos e esse é o Cores e Formas. Essa semana a gente continua com essa temporada de programas onde a gente vai testar os produtos nacionais e importados. Vamos lá? Hoje eu tenho a Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. E eu vou fazer uma maquiagem de noite na Ellen, uma maquiagem colorida. Eu vou começar usando um primer da Bare Minerals. Ele diz que matifica e cria aquele blur, o mesmo blur do primer da semana passada. Vamos lá. Vou usar hoje todos os pincéis da linha de pincéis da Índice Tóquio. Então eu vou começar aqui com o 135F. Supostamente ele é um pincel de pele Foundation, mas eu vou usar ele para espalhar o primer. Todo mundo já sabe que eu falo, já falei aqui outras vezes que eu amo primer. Eu acho que a vida não é a mesma sem primer. Ele prepara a pele, ele faz com que a maquiagem dure mais. Ele cria uma aderência maior do produto na sua pele. Então escolhe aí para sua vida um primer que você ama, que te dá um resultado bom e adota ele para sempre. Aplique ele no rosto todo. E eu vou aplicar também na pálpebra. Fecha o olho. Porque eu quero criar uma aderência maior para a sombra que eu vou usar. Hoje eu vou começar pelos olhos, porque eu vou usar uma sombra colorida, muito pigmentada. E aí depois eu faço a pele. Então o primeiro passo, Corvex. Preparar esse cílio para receber o rímel. Olha para baixo. Quando eu falo para a menina olhar para baixo, gente, é porque muitas das vezes a pessoa tem um certo pânico do Corvex, né? Porque é um instrumento de tortura, a gente sabe disso. Então se ela olha para baixo, ela tira um pouco o Corvex do campo de visão. Isso facilita você conseguir aplicar melhor e ela ganhar um pouco mais de confiança na sua mão. Você não vai dar um beliscão. Nosso rímel de hoje é essa dupla aqui, ó, que as pessoas costumam chamar de cílio postiço em tubinho. Esse rímel é da Índice Tóquio e ele tem duas fases. Ele tem esse aqui, que é o Natural Fiber, tá? São fibras de casca de árvore tingida. Então isso cria um volume no cílio. E ele tem essa outra parte, que é o Long Lash. Na verdade é a máscara em si, que vai colorir e dar volume para esse cílio. Vou deixar secar e depois eu vou aplicar o outro. Olha para baixo, Ellen. A Ellen tem um cílio comprido, porém fininho. Então eu acredito que se esse rímel faz o que ele diz fazer, a gente vai conseguir dar uma encorpada nos cílios da Ellen. Eu não tô vendo muita diferença não. Eu acho que esse negócio aqui é tão fininho que só vai fazer diferença mesmo quando a gente aplicar o rímel. Eu vou tirar o excesso da escovinha. E agora parece que realmente criou um volume. O pelo ficou mais espesso. Depois a gente faz mais uma camada. Eu tenho aqui um lápis, que é um lápis azul bem forte, chama Gel e Eye Pencil, que é também da Índice Tóquio. Como eu vou usar uma sombra azul, eu vou aplicar esse lápis na raiz dos cílios. Pode fechar ele. Vou usar esse pincel, ele é o 120F, também é da Índice Tóquio. Na verdade, o que esse lápis vai fazer é já meio definir a forma que eu quero dar para esse olho. Numa maquiagem para noite, quero dar uma forma mais esgateada. Então trazer um pouco esse fumeiro em direção
a têmpora seguindo a linha da sobrancelha. E aqui no canto interno, a gente faz esse desenho do canto do olho. Então não tem um traço de lápis, tem um esfumadinho do azul, fazendo uma base onde vai receber a sombra. Esse lápis, pelo que eu senti aqui, se ele seca muito, você tem uma dificuldade para esfumar. Então não faz os dois e vai esfumar depois não. Faz o traço de um olho, esfuma. Depois você faz o traço do outro e esfuma. A sombra que eu vou usar é uma sombra da Natura. Aqui está escrito sombra ultra pigmento. Então eu acredito que ela deve ter uma fixação bem forte. Eu escolhi esse azul marinho. Vou continuar com o mesmo pincel, tá? O 120 da Incitoque. Esse azul ele é um pouquinho mais fechado do que o lápis que a gente escolheu. Gostei porque a gente está conseguindo uma cobertura que, embora ele seja um pouco mais escuro do que o lápis, ele não anulou por completo o tom do lápis. Como a gente tinha colocado um prime aqui embaixo, você vê que a sombra está aderindo com uma densidade maior. Eu já vou aqui, fazer o desenho puxadinho que eu quero nesse canto de olho. Eu vou intensificar mais também a quantidade de produto aqui. Outra coisa, gente, é que eu não estou mais levantando a pálpebra. Eu já apliquei o produto, mas agora eu já deixo a pálpebra normal para eu encontrar a forma certa que eu quero que esse olho fique. Porque se eu vou levantando, eu vou ganhando uma outra forma. Quando eu soltar, vira outra coisa. Vou trocar de pincel, ó, para fazer o côncavo. Então eu quero esse que é o 219E. Eu não vou nem passar sombra nesse pincel. Agora eu vou aquarelar a divisão côncavo e pálpebra superior. Para criar esse efeito aguado. Então, na verdade, não tem uma demarcação onde acaba a sombra azul. Ela espalha e some. Volto aqui no pincel que eu estava usando, que é o 120F. Eu vou fazer o canto externo dos olhos e a parte inferior dos cílios. Olha pra cima. Vamos voltar no rímel. Rímel é uma coisa que a gente vai passar muitas vezes nessa maquiagem. Então, ó, tiro aqui o excesso de produto, olha para baixo. Quanto mais destaque a gente der para os cílios, essa maquiagem mais interessante. Agora eu já vou aplicar uma camada no cílio inferior. Olha bem pra cima. Vou voltar no cílio superior. Olha pra baixo. Virar bem esse canto externo. Olha pra lá. E aí a gente vem aqui no cílio do canto interno. Agora olha pra cá. E a gente vai aqui no cílio do canto interno superior. Para baixo. Mais um pouco de produto. Para cima de novo. Vou voltar aqui, ó, na sombra azul. Vou de novo aqui embaixo dos olhos. Olha para cima. Cantinho. E um pouquinho nessas partes onde o pincel do rímel deu uma esbarradinha. Voltei no nosso pincel 219. Incitoque, viu, gente? Todos os pincéis são da Incitoque. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou melhorando o shape desse esfumado. Fecha.
pego de novo o 120, que está sujo ali com um restinho de sombra. Na real, eu estou melhorando esse esfumado, pra gente não ter marca. Como precisou colocar a mão ali perto, o dedo acaba pegando um pouquinho em cima, só para esse esfumado ficar diluído e bem bonito. Lembra que a gente ainda vai fazer a pele, então vai acabar dando uma corrigida. Todo mundo tem medo, né? Vamos colar essa cantoneira. Como é uma maquiagem de noite, de festa, então eu acho que essa cantoneira vai dar um volume legal para os cílios da Ellen. Eu vou experimentar colar essa cantoneira com essa colinha de cílios aqui, ó, que também é da Kiss. Confesso que nunca usei essa cola, então não sei se ela seca rápido, se ela não seca, se ela tem uma boa aderência. Vamos descobrir isso junto agora. Sempre gosto de dar uma batidinha assim, gente, ver a cola sair, porque às vezes você fica com medo de apertar, quando aperta sai um monte, e aí é o único cílio, já era, porque encheu de cola. Acho que isso é o suficiente. O segredo do cílio é quanto mais rente, quanto mais próximo do cílio natural, mais de verdade o efeito vai ficar. Se você cola ele muito longe do seu cílio natural, você acaba vendo um espaço entre um e outro. E isso não é legal, não dá um resultado bonito. Mais uma vez, mais uma camada de rímel. Dessa vez a gente vai tirar muito o produto da escovinha, que na verdade agora eu quero mais unir o cílio natural com o cílio postiço. Depois que ele estiver bem juntinho um do outro, aí sim a gente pode voltar a depositar mais produto. Posso até fazer isso, ó. Tirar bem o excesso de produto dessa escova. Aí ela abre o olho e olha para baixo e a gente vai levantar o cílio natural para ele juntar com o postiço. E aí eu vou aqui, ó, no canto interno. Agora eu posso pegar mais um pouquinho de produto e aplicar no canto interno dos olhos. Mais um pouquinho nos cílios inferiores, para cima. Demaquilante, haste flexível. Um pouquinho de demaquilante na palma da sua mão ou em algum potinho que você queira usar. Vou umedecer essa haste flexível. E aí, eu vou finalizar o desenho inferior desse olho. Então, ó, limpo aqui onde supostamente caiu um pouco de pigmento. E aí eu vou marcar esse traço. Quando a gente está esfumando, geralmente passa um pouquinho da sobrancelha. Nesse caso aqui, ó, eu quero que o fumê finalize aqui junto com a sobrancelha. A Ellen já tem uma sobrancelha expressiva, então a gente não vai desenhar a sobrancelha dela, a gente vai manter o desenho natural da sobrancelha dela. Agora nós vamos para a pele. Eu vou usar esse produto novo da Mary Kay, ele chama Endless Performance. Ele é uma base com pó. Então assim, eu separei alguns tons, eu vou começar com o tom exato da pele da Ellen. Só que depois eu vou usar para iluminar um tom mais claro, eu vou fazer marcação com um tom mais escuro. Então, na verdade, a pele inteira a gente vai usar o mesmo produto, sem usar um outro corretivo ou uma base. Para isso eu vou usar esse pincel, é um Dual Fiber da Índice Tóquio. O número dele é 184F. Produto no pincel
produto no rosto. Esse pincel ele é grande, então a gente não vai fazer os acabamentos ali nos cantinhos, perto dos olhos com esse pincel não. Vou fazer a pele toda, depois a gente troca de pincel para chegar ali mais próximo dos olhos. Não é o caso aqui, mas às vezes você está usando um pincel para fazer pele e ele começa a soltar uns fiapinhos e tal. Nesse caso aqui não soltou nenhum não. Quando isso acontecer, eu aconselho não ir diretamente na hora ficar tentando catar o fiapinho. Deixa essa pele secar, porque aí você pode vir com um pincel limpo e esse pelinho vai sair com mais facilidade. Agora, ó, a gente vai trocar de pincel e eu vou trocar de cor também. Eu vou pegar o 230, é um pincel arredondado, seda comprida, e eu vou usar o bege 2, que é um tom mais claro do mesmo produto. Não vou usar o bege 2. Eu vou usar o bege 3. Eu venho aqui mais próximo dos olhos. Agora eu vou trocar o mesmo produto, mas é o bege 1. A gente vai usar ele para iluminar aqui, ó, zona T, um pouquinho aqui no canto externo dos olhos. Eu vou no bronze, ó, que é o mais fechado, tiro um pouco do produto do pincel. Vou voltar aqui no pincel que eu usei para fazer a pele. Dessa vez, antes de levar o produto para o rosto, eu vou sujar bastante o pincel. Porque eu vou usar esse mesmo produto da pele, um tom mais escuro, para marcar a maçã do rosto. Aí a gente dá uma quebradinha aqui no queixo. Posso pegar um lencinho de papel, tirar o excesso desse produto, porque eu vou usar esse mesmo pincel no blush. Eu já falei que eu gosto muito de usar o Duo Fiber para blush, porque eu acho que ele dá uma lustrada no blush, ele acaba aplicando sem deixar muitas listras, né? Eu vou usar um blush da Make B, tá? Dessa coleção Lumina, é a coleção de verão deles. Olha que bonito, olha, né? Vamos ver se ele fica bonito no rosto. Aí vamos aplicar bem aqui na maçã. Blush aplicado. Eu volto aqui nesse pincelzinho para dar uma finalizada aqui embaixo da sobrancelha. Lembra que eu falei que a gente não vai colorir a sobrancelha da Ellen? Mas eu vou pentear com um gel incolor. Esse aqui é da MAC. Chama Clear. A ideia é só uniformizar. De até deixar ela meio espetadinha, que fica moderna. Ela vai se acomodando sozinha. De novo, nossa haste flexível. Um pouquinho de demaquilante. A gente vai tirar o produto dos lábios. Eu tirei o produto, né, de pele que a gente usou no rosto inteiro, acabou passando um pouco no lábio. Eu limpei os lábios dela e a gente vai hidratar com Carmex. Vamos deixar o tom de lábio natural, é porque já está bem evidente o colorido dos olhos. A gente entra lá naquela regrinha do olho tudo, boca nada. Olhando assim, agora eu tive uma ideia. Vamos aplicar o mesmo lápis azul que a gente usou para esfumar, a gente vai aplicar ele na linha d'água. Vou usar aqui a esponjinha. Dar uma finalizada aqui nesse finalzinho
Com o pincelzinho que a gente usa na sombra. Pronta! Ó, tem muita gente que tem muito medo de azul e de qualquer outro colorido, né? Eu acho que se você encontra o formato certo de esfumado que combina com o seu rosto e harmoniza isso com as outras cores, no caso que a gente fez uma super pele, né, iluminada, usou um blush discreto, mas que dá ali o volume ideal para sua maçã e deixou a sua boca e a sobrancelha natural. Então o azul vira um detalhe, mesmo sendo um azul brilhante, cintilante, ele não tá fantasiado, né? Ele tá chique. Se você tá toda de preto, ou até você mesmo que tá com blazer de onça, compõe um visual agradável ao olhar, né? O que você achou? A única coisa que eu fico pensando um pouco é que eu achei a pele um pouco seca demais esse produto, né? Eu acho que ele tira muito o brilho. Ficou meio mate. Ficou muito mate. Eu gosto quando a pele tem um pouco mais de viço. Mas em questão de cobertura, eu acho boa. E achei fácil de usar também. Achei. Feliz? Feliz com esse olho azul, que eu nunca tinha usado. Nunca? Nunca. Tem sua primeira vez. Make noite pra mim é make preto ou marrom. Você vai arriscar o azul daqui pra frente? Vou tentar passar um azul daqui pra frente. Você comentou uma coisa comigo que você sentiu uma ardência enquanto a gente estava usando o rímel. Então eu vou pedir para você aí de casa comentar aí com a gente nos comentários aí embaixo se quando você usou esse rímel da Índice Tóquio você também sentiu essa certa ardência. A gente aqui acha que é por conta da combinação da fibra com a máscara que colore e fixa. Não sei. Conta pra gente o que você sentiu. Obrigado, viu, Ellen? Obrigada, adorei. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.